Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre um tema que assusta muita gente, minha gente, o trauma cerebral. Nosso crânio é responsável por proteger o órgão mais importante que temos no nosso cérebro. E talvez por isso os choques na cabeça causem tanta preocupação. Porém, costumamos ficar preocupados quando sofremos algum acidente mais grave. Mas você sabe quando uma pancada sofrida no dia a dia, na região do crânio, merece cuidados médicos? Bom, minha gente, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico neurocirurgião, o doutor Guilherme Prado. Bom dia, doutor, bem-vindo. Tudo bem, que alegria recebê-lo, prazer em conhecê-lo, viu, doutor? Muito prazer conhecê-lo. No dia a dia, doutor, assim, qualquer pancadinha, qualquer queda, qualquer coisa que bate a cabeça pode ser do menos ao mais grave, doutor? Pode. Por isso que é importante a gente conhecer bem as situações que podem fazer com que a gente se exponha a um trauma de menor intensidade, mas de possível grande repercussão. Vamos falar bastante disso. Doutor, por favor, sente-se. Obrigado. Gente, o doutor já está aqui e o assunto de hoje é fundamental, é de suma importância, porque isso acontece no dia a dia. Uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso pode cair e aí bater a cabeça. E aí, o que acontece? Doutor, talvez a primeira pergunta, que até nós temos o molde, o senhor fique à vontade, o programa é seu aqui, doutor. Obrigado. Ou seja, o que lá dentro da nossa cabeça, da nossa caixa encefálica aí, onde é que o cérebro, ele se apoia em alguma coisa, ele fica mole? Explica para nós, doutor. Na verdade, esse é um modelo bem interessante a respeito da organização do nosso cérebro dentro da caixa craniana. O senhor sabe bastante coisa de cérebro, porque, poxa vida, o cérebro ele tem um dos grandes mecanismos dele relacionado justamente a ele estar solto dentro da cabeça e fixo em alguns pontos. Então, essa é a grande primeira lição do tecido cerebral em relação aos traumas. Ele é uma estrutura embebida num líquido, líquor cérebro espinhal, e em alguns pontos ele se torna fixo ao crânio, ou seja, num trauma, seja ele de baixo impacto, de médio impacto ou de alto impacto, o tecido cerebral ele vai ser sacudido dentro da cabeça. A expressão deste trauma, a quantidade de energia dissipada, é isso que vai fazer com que o cérebro responda de várias maneiras ao trauma. Então, dentro do nosso cérebro, da parte óssea, doutor, o cérebro ele não ocupa todo o espaço, aquela caixa, ele é um pedacinho. E o que está ao redor, doutor, é um espaço... O que ele tem é algumas fases de crescimento, principalmente na infância e na idade mais avançada. Na infância, o cérebro ainda está em formação. Okay. E na idade adulta, ele estaciona. Quando chega-se a partir da terceira idade, pouco mais, pouco menos, ele diminui bastante o tamanho. Então, este espaço que ele diminui, doutor? Ele diminui. Isso explica as doenças degenerativas do tecido cerebral, que seriam, por exemplo, as doenças parentes do Alzheimer, vamos dizer assim. Existe uma atrofia cerebral da idade, mas com o passar do tempo, um pouco mais em algumas áreas. Então, isso faz com que a área do tecido cerebral ela reduza e este espaço por onde o cérebro pode se deslocar aumente. Isso é muito verdade na criança, isso é muito verdade no idoso. Ou seja, nesses dois extremos etários, a gente tem algumas condições de cuidado maior. E é isso mesmo como o senhor falou, Frei. O tecido cerebral ele está solto dentro da cavidade craniana, que seria o osso. Em alguns pontos ele é mais fixo, digamos assim, principalmente onde emergem os vasos sanguíneos e o tronco cerebral com seus nervos que se dirigem para dentro do crânio. Mas basicamente a estrutura ela é toda solta, vamos dizer, dentro desse espaço com líquido. Então ele está embebido num amortecedor natural, que é o líquor cérebro-espinhal. Então se pudéssemos fazer um corte superior, doutor, no crânio, e pegar o cérebro, ele ia sair. O único orifício é aqui que a gente tem aqui embaixo, ele podia puxar tudo e já sai com a medula? Mais ou menos. Ele fica fixo, por exemplo, dos nervos que saem do tronco cerebral, a base do crânio. Ali é um ponto de fixação. Okay. Tanto que algumas vezes, quando você tem alguns traumas, um dos nervos cranianos da visão, do movimento dos olhos pode ser lesado e aí, num paciente de mais idade, normalmente você pode ter até os hematomas dentro desses nervos e fazendo com que o olho fique desviado no trauma.
Quando, Deus é maravilhoso, doutor, ou seja, quando ele fez a estrutura do crânio um pouco menor do que a caixa torácica, a caixa craniana, doutor, é justamente porque Deus já pensou, essa pessoa, esse menino é moleque, ele vai cair, vai bater a cabeça, etc. Então, o cérebro precisa de espaço para fazer um pouco o amortecedor aí, doutor? Importantíssimo, principalmente porque quando nós somos crianças, a gente tem uma tendência natural ao descobrimento e a quedas. Claro. Então, a capacidade que o tecido cerebral da criança tem de dissipar essa energia e não transferir ela totalmente para o tecido cerebral, ela realmente é muito grande, ela é predominantemente maior nas crianças. Então, o tecido cerebral da criança, ele é melhor protegido do que nas outras faixas etárias. Então, a criança tem, digamos, um fator de proteção que, com certeza, é obra divina para poder nos proteger destes traumas nessa faixa etária. Doutor, e tem bastante água dentro, ou seja, é uma gelatina que protege mais ou menos? Muita água, bastante água. A gente tem mais ou menos em torno de meio litro de líquido circulando no tecido cerebral, e esse valor aumenta um pouco ao longo do dia, diminui em algumas faixas etárias, mas basicamente ele se renova a cada 8 horas e com essa cifra mais ou menos de produção de líquor para banhar o cérebro e a medula, que fazem parte de uma mesma coisa. Doutor, eu tenho que fazer essas perguntas. Hoje a gente vê aqui no Brasil, no mundo inteiro, a gente vê situações, até esportes, é verdade que são atletas preparados para isso, enfim, mas é uma pancadaria na cabeça, porque o objetivo é derrubar o oponente, então machucando né, ou seja, o que dá consciência, tem que derrubar o outro. Essas pancadarias a curto, médio e longo prazo estão lesando o cérebro? Sim, a gente já tem vários trabalhos evidenciando conclusivamente lesões cerebrais agudas, a médio prazo e em longo prazo, inclusive várias delas associadas com uma demência específica do paciente com vários traumas sequenciais de crânio, isso muito comum nos jogadores de futebol americano, mas é questão de tempo de logo ter, por exemplo, a respeito dessas lutas, desses programas que tem hoje em dia disseminado para todos os locais, justamente sobre essa questão da transferência do impacto para o crânio, visando derrubar o adversário. Então, sim, essas lesões, basicamente, o desmaiar depois de uma pancada, é o que a gente diz é a concussão. Essa concussão, ela é uma transferência de energia de muita intensidade para dentro dos pilares cranianos, sejam pilares faciais, sejam pilares da base do crânio, seja na conferência, na abóboda do crânio, como a gente diz, e isso transmite essa energia para o cérebro. Em algum momento, essa energia é tão grande que o cérebro roda nos 3 eixos. Uau. E você tomba, você apaga. Isso é um nocaute, vamos dizer assim. Os jogadores também, doutor, vão cabecear esse movimento da bola. A cabeceada, hoje em dia, a gente vê que a competitividade dos esportes está muito grande. Isso não acontece apenas no futebol, mas como a gente é o país do futebol, realmente isso acontece muito. Principalmente nos fins de semana, nos atletas de fim de semana. A gente vê muitos pacientes procurando o hospital com joelhadas na cabeça, com batidas de cabeça, com cotoveladas na cabeça, sempre com esses sintomas. O primeiro sintoma é dor, doutor? Bateu a cabeça, vem dor. O primeiro sintoma é a dor, só que dependendo da intensidade, você perde a consciência por alguns